Boa noite, pessoal. Eu resolvi fazer essa live hoje porque domingo, né, nós estamos impossibilitados de ir à nossa casa, né, a nossa casa religiosa, para poder ter lá as nossas práticas, as nossas, né, assistir a nossa palestra. Então, eu optei por fazer essa live para a gente dar uma, né, ter também o nosso momento. Bom, nós vamos então fazer, como de hábito, né, uma pequena prece de abertura. Nós vamos rogar a Deus, a Jesus, que nos abençoe a todos, nos proteja, nos ilumine, que os amigos espirituais nos abençoem, que eles possam estar conosco, nos fortalecendo, nos equilibrando, nos dando tudo aquilo que nós necessitamos para atravessarmos esse momento de prova e que seja feita a vontade de Deus acima da nossa. Que assim seja. Bom, eu hoje estava assim bem na dúvida, né, sobre o que a gente deveria falar e achei por bem, no final das contas, depois de muito refletir, a gente abordar sobre os inimigos desencarnados. Bom, por que eu escolhi esse tema, né? Porque como nós estamos numa situação agora, né, momentaneamente, de confinamento, né? Normalmente as pessoas ficam com as cabeças, assim, com as mentes muito fragilizadas. O nosso psicológico fica muito fragilizado nesse momento. Então, oi Deb, oi Eliette, queridas. Então, nós vamos abordar exatamente em função disso, de como o nosso psiquismo é frágil, de como nós, nesses momentos em que nós somos testados, em que nós somos colocados mais em companhia de nós mesmos. Eu tenho um colega que é psicólogo e ele diz assim, ó, a própria mente é o pior lugar para a gente se perder. Bom, o que será que ele quer dizer com isso, né? A mente é o pior lugar para se perder, porque nós não estamos acostumados a ter tanto tempo livre para ficarmos assim, divagando com os nossos próprios pensamentos. Então, nesses momentos, é muito importante que nós tenhamos a capacidade de manter a nossa frequência vibratória muito alta. Ou muito alta, às vezes muito alta é mais difícil, né? Vamos combinar. Mais alta, manter uma frequência vibratória alta, elevada, para que a gente não se torne um alvo fácil dessas consciências que estão ao nosso redor e que estão, muitas vezes, torcendo para o nosso fracasso. E o que acontece? Existe uma série, uma leva muito grande de espíritos que estão torcendo para o nosso sucesso, que querem que nós sejamos bem-sucedidos, que querem que nós estejamos bem, que nós sejamos positivos, que nós estejamos sempre, sabe, animados, sempre vibrando lá em cima. Mas essas criaturas estão aqui ao nosso redor. Mas nós só vamos conseguir sintonizar com elas se a nossa vibração, se a nossa frequência vibratória do nosso pensamento estiver na mesma sintonia. Então, se nós não conseguirmos acessar essa mesma faixa vibratória, eles estão aqui do lado, nos intuindo, nos ajudando, mas a gente não percebe, a gente não capta esses pensamentos. Agora, quando nós estamos numa frequência inferior, o que acaba acontecendo? Nós nos tornamos alvos exatamente dessas consciências que vibram nessa faixa mais inferior. O que nós consideramos uma faixa inferior? Não necessariamente são espíritos maus, não necessariamente são criaturas degeneradas, não. Baixa vibração, tá? Baixa frequência são aquelas que abrangem tudo que não é evoluído. Então, por exemplo, não é só a raiva, não é só a inveja, o ciúme, não. Mas a faixa da ignorância,
a faixa da indiferença, a faixa da preguiça, a faixa daqueles sentimentos que nós adotamos como nossos, mas eles são sentimentos mais rasteiros, sabe? Que não são edificantes, que não levam a nada, sabe? Então, isso também é faixa inferior. E tá cheio, tá cheio por aí. Então, o que é que o Evangelho nos diz a respeito disso? Tá. Ele coloca assim, primeira coisa, por que é que existem espíritos dessa faixa vibratória? Existem espíritos assim porque existem homens assim. Homens e mulheres, né? Homens, quando a gente fala, é a humanidade. Então, as pessoas são assim. E quando a pessoa desencarna, ela não vira um bem-aventurado do nada, por estar desencarnado. Não. Ela desencarna e ela continua com todas as características psicológicas que ela sempre teve. Então, existe esse tipo de pessoas no plano espiritual porque existe esse tipo de pessoa no plano material. Certo? Muito bem. Então, essas criaturas estão ali e elas continuam, tá? Se elas não buscarem se modificar por qualquer razão, elas continuam alimentando essas frequências, ela continua se acomodando nessas faixas vibratórias. Aí o que acontece? Como é que eles podem nos atingir? Bom, primeiro exemplo que nós podemos dar. Aquelas criaturas que estão presas a laços de vingança. Então, criaturas que estão, que se vinculam a gente porque nós as prejudicamos nessa existência ou nas anteriores e elas não nos perdoaram, entendeu? Então, elas simplesmente acham... Oi, Magali. Então, elas simplesmente não nos perdoaram. E elas olham para nós e vê em nós que o potencial da maldade, aquela maldade que nós fizemos para elas, ainda está muito presente. Essa é uma questão. Outra forma, por que que nós temos outros tipos de influências? Porque tem criaturas que se adaptam à nossa faixa vibratória por afinidade, tá? Então, o que que acontece? Se eu sou uma pessoa preguiçosa, e aí, vejam bem, o que que os amigos espirituais nos dizem? Que a preguiça é diferente do cansaço. O cansaço é físico. Eu trabalhei muito, estou muito cansada, então o corpo fica cansado, muito bem. A preguiça não é física, a preguiça é espiritual. A preguiça é assim, eu tenho que fazer tal coisa. Eu estou bem, eu estou saudável, eu estou bem alimentada, estou descansada, mas mesmo assim eu não quero fazer. Então, isso é espiritual. Então, a preguiça é um componente espiritual, certo? Se eu sou uma pessoa preguiçosa, eu vou sintonizar com criaturas... Oi, Eneiva. Eu vou sintonizar com criaturas que são dessa faixa vibratória, tá? Então, nós estamos constantemente atraindo para perto de nós pessoas da mesma faixa vibratória que nós. Então, esse é um momento importante para a gente fazer uma análise, né? O conhece-te a ti mesmo nunca foi tão importante como é hoje em dia. Então, como é que eu sou? Eu sou uma pessoa paciente? Não. Se eu sou impaciente, eu atraio criaturas dessa mesma frequência. Eu sou uma pessoa boa? Não. Então, eu atraio pessoas dessa mesma frequência. Mas se eu sou uma pessoa boa, paciente, tolerante, eu sintonizo com as criaturas que também têm essa faixa. Então, significa que todos os meus pensamentos, às vezes eu não preciso externar isso propriamente em atos, tá? Ou em palavras. O pensamento, ele já é extremamente magnético. O pensamento, ele faz essa conexão, é ele que faz essa conexão, não só com desencarnados, mas entre encarnados também. Então, o pensamento, ele é a manifestação do espírito. A palavra e o ato é a materialização do pensamento. Agora, o pensamento em si, ele é a manifestação do espírito.
Então, o que acontece? O meu pensamento, ele em todo momento está sendo avaliado. Em todo momento, porque quando eu penso, eu emito uma onda. A onda mental que eu emano no momento do pensamento, seja ele de que ordem for, tá? Essa onda mental, ela viaja, tá, no fluido cósmico universal, que é um grande oceano energético, e ela vai encontrar todas as criaturas e vai impactar as criaturas da mesma frequência vibratória. Por isso que o Espiritismo, oi Síria, por isso que o Espiritismo, ele nos sugere que nós sejamos muito cuidadosos com o nosso pensamento. Ah, mas então significa que eu não posso me indignar com as coisas erradas? Não, pode. Inclusive, já pensou se a gente perdesse a capacidade de nos indignar com erro? Seria o caos, né? Então, pode. Só que a forma como nós lidamos com esses sentimentos que nos tomam, né? Que é a chave. Então, aí eu vejo uma coisa, eu fico indignada. Muito bem, mas como que eu vou canalizar essa energia? Eu vou canalizar de forma construtiva, eu vou canalizar de forma edificante, eu vou canalizar de forma produzir, que essa energia produza um resultado bom, ou eu vou canalizar essa energia simplesmente para gerar raiva, para gerar rancor, para gerar coisas negativas. Porque aí, entende, a energia inferior, ela se envereda por um caminho que pode não ter fim, ela pode criar uma corrente que vai encontrar outras consciências e isso pode parar muito longe. O pensamento ele é muito poderoso. Oi, Wanda, ele é muito poderoso, então nós temos que ter esse cuidado. O pensamento ele viaja numa velocidade e com uma força e com um poder que nós nem supomos, mas ele existe. Tanto ele existe, tá? Que a gente vê que pessoas que você tá pensando nela, de repente ela diz assim, nossa, eu tava pensando em ti agora. Você liga pra pessoa, puxa, eu tava pensando em você agora. O pensamento cria essa ligação. Não importa se é encarnado para encarnado, encarnado para desencarnado, não interessa. Ele viaja em qualquer direção, porque todos nós estamos mergulhados nesse mesmo oceano de energia. Bom, essas criaturas, tá? Que são o que eles chamam de inimigos desencarnados, eles dizem assim, isso, Magali, o autocontrole é fundamental. Nós temos que ter o autocontrole. O autocontrole é a chave de tudo. E aí, o que é que eles falam, pegando esse teu gancho aí? É que aqui no Evangelho eles colocam o seguinte, que essas consciências, elas nos observam. Mas muitos nos observam, né? Os bons nos observam, os não bons nos observam, os superiores, os inferiores, todos nos observam. Encarnados e desencarnados. E vamos combinar que tem muito encarnado também que nos observa e adora tomar conta da vida alheia, né? Então, isso para nós não é nenhuma novidade, tá? Então, essas criaturas que estão ali nos observando, alguns deles são criaturas que nós prejudicamos muito em outras vidas. Muito. E eles estão ali com aquele rancor, tá? Guardado e direcionando para nós. Então, existe uma frase nesse item 5º do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Dos inimigos desencarnados, que ele diz o seguinte, que não há coração endurecido que não se compadeça com um bom procedimento. Ou seja, o cara pode ter o coração mais duro do mundo, tá? Pode ser, o cara pode estar assim com o coração fechado, sabe? De raiva. Mas se o nosso procedimento for bom, se ele olhar para nós e perceber que nós estamos num esforço contínuo para nos melhorar, ele vai se compadecer. O se compadecer não quer dizer que do nada ele vai dizer assim, ai, nossa, que amorzinho que ela viu. Não, até que nós não somos esse amorzinho todo. Mas ele vai olhar e vai dizer assim, puxa vida, essa pessoa que agora está aí tentando se autocontrolar, tentando se melhorar, tentando progredir, essa pessoa está bem diferente daquela que naquela vida anterior
me fez isso, isso, aquilo. Então, eles, com esse bom procedimento, com esse bom exemplo, eles vão começar a modificar o conceito dele a nosso respeito. Isso é muito importante. Com isso, duas coisas podem acontecer. Duas coisas podem acontecer. Ou eles se modificam junto conosco. Eles aprendem, tipo assim, se essa pessoa consegue se melhorar, então eu também consigo. Seria maravilhoso, né? Já pensou você se melhorar e na esteira ainda conseguir levar alguém junto em direção ao progresso? Seria maravilhoso. Mas se isso não acontecer, uma outra coisa pode ocorrer. Eles podem desistir de tentar nos prejudicar. Porque existe uma lei que é infalível e é imutável. Nós não recebemos aquilo que nós não merecermos. Nós não vamos receber nada que não esteja dentro do nosso alcance de merecimento. Ah, mas e os erros que eu cometi na vida passada? Eu não tenho que resgatar? Tem que resgatar. Mas você pode resgatar isso de outras maneiras que não seja através do sofrimento. Você pode resgatar através do bem que você faz aos outros. Você pode resgatar através da gentileza. Você pode resgatar através do esforço diário que você faz para ser uma pessoa melhor, para ser alguém mais equilibrado. Embora isso seja muito difícil, embora nós estejamos ainda num planeta, num padrão aqui de vida, em que nós ainda estamos num mundo de rebeldes. Então, o próprio Evangelho nos coloca que o mundo de provas e expiações, ele é destinado também para espíritos rebeldes. Então, nós estamos encarnados aqui por sermos rebeldes. Muitos de nós estão encarnados aqui por causa da nossa rebeldia em várias existências. Nós relutamos em nos melhorar. Nós relutamos, nós fomos orgulhosos, nós somos egocêntricos, nós ficamos pets, assim não, sabe aquele morro duro, mas não perco a pose? Então, esse tipo de postura, daqui a pouco, não vai servir mais, não vai caber mais. Então, nós precisamos entender isso, que a grande triagem já está sendo feita há muito tempo. Então, nós não podemos perder esse barco, nós não podemos perder esse trem aí, tá? Que é o trem da evolução. Se nós perdermos, nós não sabemos quanto tempo nós vamos levar para conseguirmos uma nova oportunidade num plano que nos ofereça as características que esse plano aqui possui, que esse plano aqui tem. Então, nós precisamos aproveitar esse momento. Olha, gente, eu estou dizendo para várias pessoas assim, que momento para nós estarmos encarnados? Que momento? Nós estamos observando, tá? E muitas vezes não somos só observadores, estamos também atuando numa linha de frente do progresso da humanidade. Então a humanidade está progredindo, a humanidade vai dar um salto evolutivo, tá? E as pessoas assim, mas como? Como? Do jeito, olha ao teu redor, do jeito que a coisa tá. Mas é isso mesmo. O próprio Evangelho nos diz que quando a prova tá muito grande, que aquela coisa tá ali no pico, assim, que a gente pensa, ele diz assim, ó, calma, segura um pouquinho, tem um pouquinho de paciência, muita fé, segura as pontas, faz a tua parte, que daqui a pouco a tendência é melhorando. Então, isso para nós também é um grande alento, é um conforto, mas ao mesmo tempo não é aquele conforto para nos deixar dentro da zona de conforto. Não, é um conforto assim, ó, eu sei que isso faz parte do mecanismo de evolução. Então, eu vou ficar firme. Eu vou ficar firme porque eu quero colaborar, né? E aqui eles dizem aqui que esses espíritos, né, eles muitas vezes podem chegar a ter uma influência muito, muito grande sobre nós. É importante saber o seguinte, que quando esses espíritos chegam num nível de
de controle sobre as pessoas, que nós chamamos de processo de obsessão, né? O processo obsessivo. Obsessão é todo o constrangimento que nós sofremos. Quando nós sofremos um constrangimento, ou seja, quando nós somos obrigados a alguma coisa, isso é um processo obsessivo. Então eles tentam nos constranger de alguma forma. Às vezes são bem-sucedidos, às vezes não são. A obsessão, ela pode ser uma obsessão simples, ela pode ser uma fascinação, ela pode ser uma subjugação. Na subjugação, a pessoa está subjugada, sob jugo. Jugo é aquele negócio que a gente bota nos animais para controlar para onde é que ele vai, entendeu? Para ele ir na direção que a gente quer. Então, por isso que Jesus dizia que o seu jugo era suave, né? Que o seu jugo era leve. Então, a gente prefere estar sob o jugo de Jesus que sob o jugo dos obsessores. Então, só que para chegar nesse nível da subjugação em que eles estão realmente controlando as criaturas, existem alguns níveis pelos quais a gente passa. E nós temos que estar atentos a isso. Vejam bem, todos nós passamos por um processo de obsessão que a gente chama de obsessão simples, tá? Que é tipo assim, ó, todo mundo tenta nos influenciar para o mal de alguma forma. Todos tentam, tá? Então, agora, por exemplo, eu posso ter alguma entidade aqui tentando me influenciar a falar alguma coisa que não seja adequada. Ele pode fazer isso? Pode, tranquilo. Agora, se eu vou acolher esse pensamento como meu, aí é comigo. Se eu vou pegar esse pensamento e adotá-lo como meu e colocá-lo em prática, aí a responsabilidade já não é mais dele, a responsabilidade é minha. Eu é que vou responder por isso. Não é o irmão desencarnado que vai responder. Ele vai responder pelo dele. Agora, pelo que eu colocar em prática, quem responde sou eu. Certo? Então tem uma história interessante que o Divaldo conta de uma menina que estava brigando, discutindo com o pai. E aí tinha uma entidade ali que era um inimigo do pai, não da menina, do pai. E ele queria atingir o pai. E ele não conseguia. Aí chegou um determinado momento, ele chegou na casa deles ali, e eles estavam os dois discutindo. Chegou na casa deles, como? Claro, ele foi atraído pela energia de raiva que estava sendo liberada naquele momento, porque o obsessor, ele vibra o quê? Na energia da raiva. Então ele recebeu essa emanação mental. Chegou ali. Quando ele chegou e pegou os dois discutindo, ele viu que não conseguia influenciar o homem. Então ele fez o quê? Ele se colocou do lado da menina e começou a xingar. E daqui a pouco a menina entrou na sintonia dele e começou a repetir os xingamentos. Quando ela fez isso, ele disse, opa, peraí, eu não consigo controlar ele, mas eu consigo controlar ela? Então eu vou começar a controlar ela e aí eu vou incomodar a ele através dela. Eu vou usar o que é mais sensível para atingir aquele outro, entendeu? Então ele começou a vincular-se, se aproveitando daquela discordância que havia entre pai e filha, e começou a vincular-se a ela no pensamento dela. E conseguiu realmente criar um processo obsessivo muito severo, que depois eles conseguiram resolver, né? E acabou tudo certo, mas deu trabalho para resolver, tá? Bom, e então a gente vê como eles se aproveitam de um momento de fraqueza em que nós estamos com a guarda baixa. E quando nós estamos entregues a essas emoções de baixo teor vibratório, nós abrimos portas, janelas, abrimos canais, abrimos comportas gigantescas para que eles se vinculem ao nosso pensamento. E acabem, né, criando essas situações. Veja bem, uma vez que consigam criar esse vínculo mental, o passo seguinte é o passo que a gente chama de um processo que ele se assemelha a um transe hipnótico, tá? Que é a fascinação. Por que ele é como um transe hipnótico? Porque o processo já está ali há algum tempo e a pessoa já começa a enviar e a pessoa já começou a adotar como se fossem seus. Veja bem, uma das características da fascinação
é a seguinte, aí agora é hora da gente se analisar. Só eu tô certa. Todo mundo tá errado. Ninguém mais tem razão. Só eu. Ah, todo mundo me persegue. Ah, eu tento, eu quero o bem de todo mundo, eu acho que eu tô certa, eu faço as coisas assim, dessa maneira, mas as pessoas não me entendem, entenderam? Então, esse processo de o vitimismo, o coitadismo, o pessimismo, a vaidade extrema, exacerbada, a mania de achar que é perseguido, a mania de achar que só a pessoa tem razão. Isso é característico de um processo obsessivo de fascinação. Tem jeito? Tem. Tem jeito. Mas aí como é que você consegue sair de um processo de fascinação? Primeiro, o primeiro passo para o tratamento espiritual é aceitar ajuda. É você ouvir os outros, ouvir as pessoas. Então você precisa ouvir a pessoa e a pessoa dizer assim, ó, não, ó, você vai me desculpar, mas você está errada e você tem que ter a humildade, ter a capacidade e o discernimento de perceber que aquela pessoa está tentando te ajudar e você começar a se analisar. Aí você tem que deixar a emoção de lado, porque normalmente o fascinado, ele tem a emoção muito à flor da pele, tá? Ele é muito passional. Então, sabe, quando alguém fala alguma coisa, ele não raciocina. Ele não analisa todos os âmbitos. Ele reage sempre de uma forma muito mecânica, porque ele já está condicionado psicologicamente para isso. Então, é essa influência que está comandando, entendeu? Mas lembremos, esse vínculo criou-se porque nós nos afinizamos espiritualmente com essas criaturas. Então, por que é que as criaturas podem ter tanta facilidade de vincularem-se espiritualmente ou vincularem-se via pensamento àqueles que são mal intencionados? E por que não tem capacidade de se vincular pelo pensamento aos que são bem intencionados, àqueles que nos querem bem, aqueles que torcem por nós, aqueles que quando a gente faz uma coisa assim, ó, presta atenção, não é por aí, né? Recua, porque às vezes o recuar é o aviso de alguém que nos quer bem. Então, às vezes você enveredar por um conflito, tá, que pode ser destrutivo, a gente tem que ter esse cuidado, porque eles estão também nos intuindo para que nós não sejamos mal sucedidos nas nossas relações, seja ela de que ordem for, dentro da nossa família, dentro do nosso trabalho, dentro dos nossos grupos de amizade, dentro da nossa vizinhança, de todo lugar. Então a gente precisa ter assim essa capacidade de sintonizar com essas consciências que desejam o nosso bem. Aquele que passa pelo processo de fascinação e ele não reage, e ele não ouve ninguém, e ele simplesmente se entrega àquilo e ele é o dono da verdade absoluta, o que acontece? Ele normalmente vai se encaminhar para um processo de subjugação. Aí é o processo muito mais difícil, porque eles podem inclusive criar situações vexatórias, te colocar em situações que realmente você não, sabe, você vai passar dificuldades em público, você está sob o controle dessas criaturas. Então, tem como resolver? Tem como resolver, mas sempre você tem que ouvir o outro, você tem que ouvir aqueles que sabem mais. É importante a gente aprender a ouvir aqueles que sabem mais que nós. Porque às vezes, mas o fulano, eu não gosto muito do jeito dele porque ele me contraria. Gente, será que essa pessoa te contraria mesmo? Será que você se sente contrariado porque essa pessoa está sendo antagônica a uma coisa que está aqui, ó, cantando no teu ouvido 24 horas por dia? Então, conversar com as pessoas, ouvir as pessoas é fundamental, é muito importante, tá? Então, o primeiro exercício que um processo obsessivo nos dá é o exercício da humildade. A gente ser humilde e ouvir as pessoas, tá? Não tomar medidas que sejam arbitrárias, que sejam, né,
isoladamente, principalmente quando a gente tem o poder, e normalmente temos, né, o poder de influenciar na vida de outras criaturas. A gente precisa entender que aquelas pessoas que estão sob a nossa tutela, pessoas que dependem de nós de qualquer forma, e aquelas pessoas que nos querem bem, elas são influenciadas e são impactadas por tudo que acontece conosco, né? E é isso, Síria. Os bons espíritos não nos fascinam, pois respeitam o nosso livre-arbítrio. Exatamente. O livre-arbítrio, ele é uma lei que os espíritos superiores, eles respeitam. Mas mesmo esses que tentam nos influenciar negativamente, o nosso livre-arbítrio, ele se mantém. Ele ainda existe. Então, só que nós precisamos fazer o que nós precisamos nos assenhorar de novo da nossa vontade. Nós precisamos tomar as rédeas da nossa vida, tá? Novamente. Imagine, se Deus não nos impõe nada, se Deus permite que nós tomemos as nossas próprias decisões, por que nós vamos nos submeter aos desejos de um espírito inferior? Se Deus não nos impõe isso. Se Deus respeita as nossas escolhas, mesmo quando a gente erra. A gente erra, ele olha, feliz ele não fica, mas ele aguarda o momento em que nós vamos, através da nossa consciência, nós vamos compreender que a escolha não foi acertada e nós vamos resolver voltar atrás, por livre iniciativa. Ele não nos impõe nada. O plano espiritual do bem, eles não nos impõem nada. Nós temos um protetor espiritual que é uma criatura mais elevada que nós, tá? Mais evoluída que nós e que nos ama. Ele é alguém que nos conhece profundamente, é um espírito que nos conhece, tá? Ele já teve muitos relacionamentos conosco em vidas anteriores, é alguém que é da nossa família espiritual. Ele sabe quem nós somos, ele conhece as nossas virtudes e ele conhece as nossas fraquezas. Então essa criatura foi colocada para tomar conta de nós, porque mesmo que a gente faça muita bobagem, ele não desiste de nós. Se nós fizermos coisas negativas, muitas coisas negativas, e que nós criamos ao nosso redor uma gama de energia que for ruim, ele, por a sua energia ser diferente, ser incompatível, ele se afasta. Mas ele não nos abandona. No momento que nós começamos a nos modificar, ele volta e se aproxima, porque é uma questão energética. Tá? Nós repelimos ele quando nós estamos muito carregados de energia negativa. Então veja, ele continua, mesmo que mais afastado, mas ele continua nos enviando os seus pensamentos benevolentes. Ele continua nos enviando todas aquelas mensagens salutares que nós precisamos para sair das situações difíceis que nós nos colocamos. Então esse espírito está ali para nos proteger. Só que como é que ele vai nos proteger? Veja, a única forma que eles têm de nos proteger é o mesmo método que os obsessores têm de nos influenciar, que é através do pensamento. Então veja bem, nós temos aqui, vamos supor que nós só tivéssemos um obsessor, faz de conta. Nós temos um obsessor e nós temos um protetor espiritual. Um vibra na energia negativa, um vibra na energia positiva. Tá? Então nós precisamos sintonizar para receber a energia de um deles. Nós nunca vamos receber direto dos dois. Porque um vibra aqui embaixo, o outro vibra aqui em cima. Então, ou o meu pensamento está aqui, ou o meu pensamento está aqui. Então, se eu sintonizo com esse aqui está longe de mim. Porque às vezes a gente pensa assim, ó, que frequência vibratória é uma coisinha aqui. Às vezes a frequência vibratória é uma coisa de uma distância muito grande. Então, se eu vibro aqui no res do chão, eu não consigo sintonizar e receber as emanações mentais de quem está vibrando lá no alto. Oi, Tati, amore. Então, só que vejam bem, quando eu estou passando por uma situação difícil e que a coisa aperta e a água começa a bater lá no fundo, o que acontece? Eu começo a fazer prece. Quando eu faço prece, o que ocorre? A minha vibração começa a se elevar. Aí eu encontro quem está vibrando aqui. E quem está aqui já não me alcança. Ele ainda está ali. Ele ainda está ali. Tá?
Só que ele não me percebe mais. E nem eu percebo mais a ele. Porque nós nos distanciamos vibracionalmente. Tá? Se eu estiver falando grego, vocês me avisem. Tá? Estou tentando ser o mais didática possível. Certo? Então, não tem como eu sintonizar ao mesmo tempo, simultaneamente, com os dois. Porque as faixas são muito diferentes. É como um rádio. Você liga o rádio e você vai sintonizando as faixas, né? Olha eu bem antiga do tempo que tu girava aí né, um dedinho, né? Agora é tudo digital. Então, vejam bem, você vai sintonizando e mudando as faixas, tá? Quando você sintoniza numa faixa, você não pega a outra, tá? Você saiu do alcance. Você saiu do alcance. Ai, que bom, Magali. Então, você saiu daquele alcance. Agora, vejam bem, eu estar sintonizada aqui embaixo não significa que esse aqui parou de emitir. Ele continua como um rádio, continua emitindo a sua programação. Entendeu? Só que para eu captar essa programação, eu é que preciso elevar a frequência vibratória. Esse daqui de baixo também continua emitindo os seus pensamentos. Mas como eu estou numa outra faixa, eu não recebo. Eu não recebo esses pensamentos. Então, na verdade, tudo isso é para nos dar uma ideia de como nós educarmos o nosso pensamento é importante. De como sintonizar nas faixas mais elevadas é importante. Porque aquele que sintoniza na faixa e que está normalmente acometido de depressão, está acometido de angústia, de outros sentimentos que precedem, né, a depressão, a pessoa que está muito estressada, a pessoa que está nessa faixa, ela tem que ter cuidado, porque se ela não usar do recurso da prece para elevar a sua frequência vibratória, ela se torna um alvo fácil para essas criaturas que estão ali. Veja bem, outra coisa importante da gente entender, eu vou ter que encerrar daqui a pouco, que nós até já passamos meia hora, tá? Mas uma coisa importante que a gente precisa entender, e eu não posso deixar de dizer, é que essas criaturas que estão vibrando aqui, elas não vibrarão aqui para sempre. Ninguém está destinado eternamente, tá, ao mal. Não existe mal eterno. Não existe criatura destinada ao mal eternamente. Onde estaria a bondade e a misericórdia de Deus se assim fosse? Então essas criaturas vibrarão aqui até o momento em que vai chegar uma hora, elas vão cansar e elas vão botar a mão na consciência e vão pensar assim, pá, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Todas as criaturas um dia passarão pela sua estrada de Damasco. O que aconteceu na estrada de Damasco mesmo? Paulo de Tarso estava indo, né? Paulo de Tarso, ainda era Saulo de Tarso, né? Ele passava pela estrada de Damasco e ele estava indo, entrando na cidade porque ele ia procurar Ananias para assassinar, né? O Ananias. E ele perseguia cristãos, ele estava indo lá porque Ananias, a casa de Ananias era um núcleo de reunião dos cristãos, dos primeiros cristãos. Então, quando ele chegou na estrada de Damasco, ele viu aquela luz, né? Exatamente, Tati, a gente alterna nessas faixas, mas tem que vigiar, né? Então ele viu aquela luz e algumas pessoas questionam assim, ó, mas aquela luz foi uma luz mesmo ou foi uma luz espiritual? Gente, foi uma luz espiritual, porque os servos que estavam com ele não viram nada. Ele viu e o cavalo viu e se assustou e derrubou ele. Só que quando ele olhou para aquela luz e que ele viu Jesus, tá? E ele ficou cego por aquela luz não era uma luz física, era uma luz espiritual. Então a cegueira, parte da cegueira, tá, que acometeu Paulo de Tarso, foi porque quando ele viu a excelsitude daquele espírito que estava ali, e ele deve ter pensado lá no íntimo, tá, da sua consciência, era esse cara que eu estava perseguindo? Que cego que eu fui. E essa dor se manifestou como uma cegueira física, tanto que Jesus pediu a ele que procurasse Ananias, né? Foi na casa de Ananias, deixou o recado, Ananias, vai vir um cara aí te procurar, tá? Ele é um tal de Saulo de Tarso. Aí Ananias assim, mestre, esse cara não é um que estão dizendo por aí que ele tá me procurando para me matar. Ele disse assim, é esse mesmo. Mas tu recebe ele, tá? Recebe que ele tá chegando aí.
E aí Saulo de Tarso chega lá, amparado pelos servos, e Ananias cura ele. Bom, como é que Ananias cura Paulo de Tarso? Ele cura através do evangelho. Porque quando Paulo de Tarso conhece as palavras de Jesus, quando Paulo de Tarso descobre quem é Jesus, quem é essa figura realmente, aquilo é retirado. Aquela venda é retirada e ele começa a enxergar a luz da verdade. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Queridas, eu agradeço assim, de coração por vocês estarem aqui. Vamos rogar a Deus, a Jesus e a todo o plano maior que nos abençoe a todos, que nos ilumine, que nos proteja, que Deus olhe pelo nosso país, que Jesus, que Ismael, que é o protetor espiritual do Brasil, olhe por essa nação, nos ampare nesse momento, que vai se resolver. Jesus está no comando, Ismael está no comando, tudo vai acontecer como está programado. Nem um fio do nosso cabelo cai sem que seja da vontade de Deus. Então, Mestre, nós te agradecemos porque sabemos que tu estás a operar por todos nós. Que Deus te abençoe, que abençoe a nós todos e que assim seja. Boa noite, queridas. Beijo no coração de todos.